Amém? Queridos, boa noite a todos que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Saudamos a todos os nossos irmãos aqui presentes e a todos que estão nos ouvindo pelas redes sociais com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Chegou a hora de voar mais alto. Chegou a hora de voar nas asas da revelação e do entendimento da sã doutrina. É hora de desembainhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu profetizo que assim como as águas correm para o mar, a sabedoria de Deus vai correr sobre a face da terra agora, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. O tema é campo de batalha da mente. É hora de ativar a mente de Cristo em nós. Você que está me ouvindo pela primeira vez, é hora de cuidar da mente, porque com ela servimos a Deus. Paulo disse que agora, depois da cruz, o corpo físico não faz mais este papel de servir a Deus. Porque na lei de Moisés se servia a Deus com a carne, com esforço, com pagar o preço, com jejum, com as abstinência. É por isso que a palavra adoração, Paulo não utiliza mais ela. Porque na ciência do apóstolo, ele diz que nós fomos criados para louvor de sua glória, louvado seja Deus para sempre. Então, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o corpo físico não faz mais este papel de adorar a Deus. Então, é hora de nós entendermos que a palavra adoração, ela vem de uma exposição física do corpo. Então, nós servimos a Deus com a mente, porque Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Somente com a mente. O teu corpo não trata nenhum papel mais, a menos que você sirva aos homens com o corpo, mas a Deus é com a mente. Você precisa entender que Deus se divorciou da tua carne faz muito tempo, mas te enviou um conselho, e este conselho é para que você não cause dano a este corpo que Ele te deixou. Mas você precisa entender que o discípulo não é melhor do que o seu mestre, porque foi isso que Jesus nos instruiu. Se ele lutou com um corpo e aprendeu obediência, assim deves tu também educar o teu espírito, senão Satanás se manifesta. Porque o diabo é a tua carne, o diabo é a tua condição sem te ouvires, sem pesternejar. O diabo é a desculpa que o sistema religioso encontrou para te isentar das tuas falhas, das tuas culpas. Você precisa entender que você é uma dualidade, você é formada de corpo e de espírito. Por isso que quando diz, o diabo está ao derredor bramando como leão, está falando da natureza carnal. Sim, porque Paulo disse em Gálatas capítulo 5, verso 16, que a carne milita contra o espírito contra a carne, os dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a nossa luta é uma luta de conhecimento, é com a mente. É nós alimentando o espírito
para vencer a natureza carnal. Porque senão você fica dando soco no ar e se esquece que há mais de 2000 anos Jesus destruiu o diabo na cruz. Em Hebreus capítulo 2, verso 14. Você precisa saber que depois da cruz, toda tentação é humana. Depois da cruz, toda tentação é humana. Porque foi isso que Paulo disse em 1 Coríntios 10 e 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que junto com a tentação vos dará escape. Se toda tentação é humana, nós já estamos identificando o nosso inimigo, que é a nossa natureza carnal. Portanto, eu preciso entender. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, verso de número 22, olha o que Paulo diz: e quanto à passada maneira de viver, despojeis do velho homem, que está viciado conforme os desejos enganosos. Não se engane, a tua carne, ela não se converte, ela não é crente, ela não quer Deus, ela não se inclina para Deus, ela está viciada. Note que o apóstolo Paulo cita que este corpo carnal, a natureza carnal está viciada. Este é o desígnio da carne. Ela sempre penderá para o mal. Por isso que ela não vai servir a Deus. Não adianta fazer abstinência, não adianta sacrifício, penitência, jejum, não adianta passar óleo nela, passar água, passar a mão, ungí-la. Paulo disse que ela só pende para o mal, diz a palavra. E um detalhe importante: você que está me ouvindo essa noite, não tente agradar a Deus em carne, não tente, pois esta sempre estará oposta às coisas do Espírito. Todo crente carnal, ele é religioso, todo crente carnal, ele é rancoroso, porque ele se sente mais especial cumprindo alguns requisitos litúrgicos de um sistema religioso. Porém, a carne não é crente. A carne do crente é igual à carne do não crente. A carne do rico é igual à carne do pobre. A carne do preto é igual à carne do branco. A carne do brasileiro é semelhante à carne do japonês. Toda carne é carne, e ela está viciada conforme os desejos enganosos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 7. Paulo diz: portanto, os desígnios da carne são inimizades contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, diz a sua palavra. Portanto, queridos irmãos, em Cristo Jesus, a carne, ela não quer Deus. Paulo disse em Romanos capítulo 7, verso 25, que com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Toda vez que você envolve o seu corpo, envolve a sua carne, através de abstinência, sacrifício, penitência, ou os rituais da lei de Moisés, você se mete na lei do pecado e da morte. Louvado seja Deus para sempre. Eu preciso entender que quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, a nossa posição espiritual mudou. A posição do crente depois da cruz do Calvário é uma posição gloriosa, que muitos crentes não sabem a posição que ocupa. É por isso que vive se
martirizando, vitimizando-se, porque não sabe a posição que ocupa depois da cruz. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, nós fomos crucificados juntamente com Ele, diz a sua palavra. E por isso que Paulo diz, Romanos 6:6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Ele. A natureza carnal, a velha natureza, morreu quando Cristo morreu na cruz. É por isso que você tem que entender que a obra agora não é tua. Quem efetua em vós tanto o querer como o realizar é o próprio Deus, diz a sua palavra. Louvado seja Deus para sempre. Em Gálatas capítulo 5 e o verso de número 24, o apóstolo Paulo diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E eu quero chamar a atenção sobre isto aqui, porque tem gente que diz que é de Cristo e as concupiscências da carne continuam em evidência. Tem gente que diz que é da graça, mas só vive dançando, participando de forró, participando de noites, bebendo, participando da roda dos escarnecedores. E a graça de Deus não é libertinagem. A graça de Deus é santa, é pura, é justa, é eterna. Paulo diz em Tito capítulo 2 versículo 11, que a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, ensinando a renunciar às concupiscências da carne e os prazeres da vida. Louvado seja Deus para sempre. Todo cristão que está envolvido nas paixões das concupiscências da carne, pode ter certeza que você está debandado da graça. A graça produz a justiça, a graça produz a santidade, a graça produz o temor, a graça produz a obediência, porque os que são de Cristo, os que pertencem a este evangelho do novo pacto, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Quanto mais a graça penetra no coração, mais a vida carnal é apagada e se acende a vida do Espírito, porque a inclinação do Espírito produz vida sobre aqueles que crêem no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um grupo de pessoas que se dizem estar na graça, mas quanto mais fala a palavra graça, vai se afastando da comunhão, vai se afastando do corpo, vai perdendo as características de crente, vai se afastando dos prazeres espirituais e se envolvendo com o mundo. E cuidado, isto não é graça, isto é libertinagem. Louvado seja Deus para sempre. Portanto, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, diz o apóstolo em Gálatas 5:24. Portanto, a ti foi dado um corpo, e este corpo te pertence, e este corpo tu ganhaste para aperfeiçoar o teu espírito. E o que é isso, pastor? É um processo de maturidade, de entrega, de conhecimento. É um processo de mudar a maneira de pensar, a forma de agir, porque desta forma você tem que tratar deste corpo, dando conhecimento. Você tem que tratar do corpo, mortificando os prazeres carnais, mas aumentando o conhecimento. Por isso que Jesus disse, e Paulo também fala: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Portanto, meus queridos, o apóstolo diz em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18: ouça com cuidado, e digo isto
e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seus corações, diz o Evangelho. Querido, isto é muito sério. Há pessoas que conhecem este Evangelho, há pessoas que adquirem um certo entendimento, mas estão entenebrecidos no entendimento, acham que já sabe de tudo, não querem vivenciar o amor, vivenciar o suportar um ao outro, não querem viver a paz, não querem viver mais a comunhão, não querem se juntar para formar o corpo e adorar a Deus. O fato é, a igreja somos nós, mas olha a palavra, nós, no plural. Você sozinho não é a igreja. Você tem que tomar cuidado com isto. Você tem que tomar cuidado, que se você é um membro que se afasta do corpo, você pode ser amputado do corpo. Você está ligado na videira, você tem que aprender a dar fruto. Porque tem gente que é da graça, mas começa a se entenebrecer-se no entendimento. Começa a ficar vaidoso na mente e começa a ser separado da vida de Deus pela ignorância que há nele, pela dureza que se forma no coração. Hoje, o Espírito trata contigo por intermédio da doutrina, por intermédio da palavra, por intermédio do Evangelho. Paulo ainda diz em Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24, olha o que Paulo diz: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade, diz a palavra. Louvado seja Deus para sempre. Olha, eu quero chamar a tua atenção esta noite, porque uma das coisas que pode te ajudar esta noite, e que vai te ajudar, é você saber se você não tem dificuldade para ver mal em você. Se você tem dificuldade de ver mal em você, você está entenebrecido no entendimento, está com vaidade na mente, você está com a ignorância do entendimento. Porque a pessoa que é ignorante na mente, ela não vê falha nela, ela não se rende, não há comoção. Mas se você quer mudar esta noite, e você não tem dificuldade de ver mal em você, isto, olha querido, isto não te afeta. Porque tem gente que pensa que se ele reconhece que tem mal nele, isso vai lhe afetar. Pelo contrário, isso significa que você é um humano, que você está sujeito a erro. Se o velho homem está despojado, e você tem uma nova identidade em Jesus Cristo, o Evangelho está no teu coração, alguém pode te chamar de hipócrita, e alguém vai te chamar. Se o novo homem, segundo Deus, foi criado em ti, então você tem que ouvir esta crítica, você tem que entender que você tem isso em carne. Você é hipócrita na carne. Possivelmente alguém vai te chamar. Se porventura alguém te chamar de mentiroso, possivelmente a mentira também na tua carne, porque o Evangelho diz que todo homem é mentiroso.
Então possivelmente você vai encontrar isso em você. Se te chamam de adúltero, se te chamam de prostituto, e você nasceu segundo o Evangelho, isso não pode te afetar mais. Porque todo homem, todo ser humano, ouça com cuidado, todo ser humano tem estas características em carne. O que alguém te chama, o que alguém vê no outro e te chama em carne, é verdade. Porque na carne habita todo o mal. Na carne habita todo o mal. A religião quer consertar a carne, mas não vai conseguir. Porque em carne tem tudo isso, toda esta maldade. Tem hipocrisia, tem mentira, tem adultério, tem engano. Paulo disse, ela está viciada conforme os desejos enganosos. É por isso, você que me ouve agora, você que é religioso, tome cuidado com essa forma de servir a Deus em carne. Você está entenebrecido na vaidade da sua mente, querendo servir a Deus com algo que é inimigo de Deus. Se você não entende isso, você está enganado. Você está tendo uma guerra aí, uma batalha na sua mente. Se você não vê as dificuldades que você tem, os problemas que você tem, as falhas que você tem, pode ter certeza que você está na ignorância da sua mente. Então veja o que acontece. Paulo diz que esta carne não agrada a Deus. É o que acontece com quem tenta agradar a Deus em carne. É uma luta, uma batalha. E eu quero chamar a tua atenção esta noite, porque isto é o que acontece com o sistema católico, pentecostal, batista, metodista, assembleano, adventista e outros demais por aí. Isso é o que está acontecendo com esse sistema religioso. Eles vivem por obra, eles pensam que obrando estão servindo a Deus. É por isso que há tantas reuniões, reunião para a libertação, reunião para oração, reunião para sacrifício, reunião de petições, reunião de abstinências de alimento. Eles vivem servindo a Deus através de obra, pensando que obrando vão alcançar algo, mas o que é que eles estão obrando? É o próprio diabo, porque eles estão trabalhando com o diabo, com a natureza carnal. Eu quero lembrar a você que está me ouvindo essa noite, que a palavra diabo vem do original grego, que significa diabolo, que significa caluniador, acusador. A palavra Satanás significa opositor. Qual é a oposição do teu espírito? A tua carne. O que é que significa diabo? Caluniador. Quem é que calunia? A natureza carnal, que gosta de encontrar falha no outro, de defamar o outro, de acusar o outro. Caluniador, acusador, não é ser. O diabo só é ser dentro das religiões. Na Bíblia, o diabo são adjetivos dados às manifestações da natureza velha carnal do homem. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10:13, não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que com a tentação vos dará escape. Amados irmãos, vamos confessar, isto, a natureza carnal está viciada. Você não precisa me dizer, mas quando você sai da igreja, quando você sai da presença das pessoas, tua carne tem falhado no escuro, pelas madrugadas, quando não está na presença de ninguém,
tem adulterado, tem mentido, tem falhado, e no outro dia vai para a igreja, porque é isso que a carne está fazendo. Se não fosse a graça de Deus, todos que estamos aqui nesta terra já tinha sido consumido, mas por causa da graça ainda estamos aqui essa noite. Louvado seja Deus para sempre. Essa carne está viciada, e eu quero dizer a você essa noite: você pode jejuar, você pode vigiar, você pode andar de joelhos, você pode fazer calo nos joelhos, mas aí, amado, a Bíblia diz que Satanás tem calo. Os cristãos precisam saber que é com a mente que nós servimos a Deus. É com a mente que nós servimos a Deus. Não é com a carne, não é com o corpo, não é com o esforço, não é com pagar o preço, porque a obra consumada na cruz é perfeita. E agora nós estamos diante de um Cristo ressuscitado, que é Espírito, e quem quiser penetrar neste reino tem que ser pela fé, tem que ser pela mente, tem que ser pelo entendimento, porque aqui nós rompemos paredes, nós rompemos barreiras, nós rompemos fronteira. Aqui não é só o planeta Terra, não. Aqui com a mente a gente entra na eternidade com Deus. Louvado seja Deus para sempre. Se tu tens uma mente saudável, mas vê coisas que outros não vê, olha, eu quero te dizer que você já está penetrando nos segredos de Deus. Paulo disse aqui, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Ouça com muito cuidado isso aqui essa noite. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê. Porque as que se vê são temporárias, e as que não se vê são eternas. Então quer dizer, veja o que diz o perito arquiteto aqui, o apóstolo Paulo. A pessoa se põe a pensar, a pessoa fica a pensar: como eu posso ver o que se não vê? Como é que eu posso ver o que se não vê? Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê. Como é que eu posso ficar atento com uma coisa que se não vê? Veja, aqui é onde entra a mente, aqui é onde entra o espírito, porque a mente ela é poderosa. A mente é a representação do teu espírito. Louvado seja Deus para sempre. Então, esta mente que você tem que limpá-la. E eu estou limpando a tua mente agora com o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu arranco de ti esta noite as teias de aranha religiosa, para que a supremacia do Evangelho penetre no teu coração esta noite. Eu profetizo que a tua mente está sendo limpada agora pelo poder do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça, aqui a psicologia, a filosofia, todo tipo de conhecimento, isso não te ajuda em nada. Eu quero pedir perdão aos psicólogos, aos filósofos, eu quero pedir perdão a você, porque eu estou falando de algo muito maior esta noite. Eu estou falando de algo eterno, de algo que vem do céu. Isso não te ajuda em nada. Tem que ser a graça de Deus, só a graça. Tem muita gente dizendo que está pregando a graça, mas muitas pessoas estão pegando a graça com fermento, e um pouquinho de fermento leveda toda a massa.
Tome cuidado, você que já tomou conhecimento da graça de Deus e anda profanando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velho, nem se costura pano novo com remendo velho, do contrário se rompe tudo. Tem gente misturando a graça de Deus com rudimento, com dízimo, com batismo em águas, com santa ceia, com votos, com vigílias, com subida no monte, com unção com óleo, imposição de mãos, com batismo em águas. Eles estão molhando a carne, eles estão tratando com a carne, se esquecendo que tudo isso fazia parte do velho pacto da lei de Moisés. Eles estão molhando você, não se engane. Isso se usava. Muitas práticas da lei dessas igrejas atuais estão dentro de macumbaria, de feitiçaria. E é muito fácil comparar quando você pega muitas práticas litúrgicas de culto e compara com esses rituais pagões. Eles estão molhando o quê? Molhando a carne. Estão molhando o diabo, a natureza carnal, que está viciada em seus desejos enganosos. Estas igrejas que batizam, o que fazem é batizar a carne, batizar Satanás, que é a oposição ao Espírito. É forte, eu sei. Pastor, e o que é Satanás? É um adjetivo dado às manifestações da natureza carnal do homem. Isto é Satanás. Eu quero dizer uma coisa esta noite: louvado seja Deus para sempre. A todos que estão me ouvindo, talvez pela primeira vez, quando Paulo usa a palavra diabo, Paulo se refere ao teu estado físico. É por isso que ele diz que toda a tentação foi humana. É por isso que Paulo diz em Hebreus 9, 2 e 14 que o diabo foi destruído na cruz. Mas quando Paulo usa a palavra diabo, ele se refere ao teu estado físico. Veja que está com o D minúsculo. Você já prestou atenção que no Novo Testamento essa palavra que Paulo utiliza está com o D minúsculo, que é a representação do primeiro Adão. A representação do primeiro Adão. Como assim, pastor? Verdade. Porque toda vez que a Bíblia falava em Jesus Cristo, fazia um paralelismo a Adão, ao primeiro Adão. Toda vez que Paulo fala em Jesus de Nazaré, trazia Adão como referência, porque o primeiro Adão trouxe o pecado, mas o segundo Adão trouxe a destruição do pecado. O primeiro Adão fez todo mundo pecador, o segundo Adão fez todo mundo justificado do pecado. É por isso que Paulo diz em Hebreus 2 e 14: e visto como os filhos de Adão participaram comum de carne e sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que por sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. O diabo estava vivo e tinha carne, e tinha corpo, e o seu corpo foi destruído na cruz. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, o verso do 47 ao 50, ouça com cuidado: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. Qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Isto é o que está dentro do teu tesouro, deste vaso de barro. Então, quando Paulo usa a palavra diabo, os religiosos não entendem. Diabo é a tua condição sem te ouvires,
sem pestanejar, sem te olhares, carne, diabo, natureza carnal, inimiga de Deus, inimiga do teu espírito, uma luta que você tem que entender para aprender a lutar, para não dar soco no ar. Quando você dá lugar à carne, então você está dando lugar ao diabo, porque ele é a tua carne. É por isso que Paulo disse: logo esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Só os que creem dão glória a Deus essa noite, louvado seja Deus. Portanto, é hora de tirar a vaidade da mente e entender que a nossa luta é contra a nossa carne, é uma luta de entendimento, é uma luta no espírito. Em Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo diz: mas a carne milita contra o espírito milita contra a carne, os dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ouça com muito cuidado essa noite. Você não vai fortalecer o teu espírito dando fome à tua carne através de jejum, porque antes da cruz, quando Deus não habitava dentro do homem, o homem trabalhava com a carne através da lei da meritocracia, da lei do esforço, do pagar o preço, para se chegar a Deus, para buscar a Deus e para buscar a presença do Espírito Santo. Mas agora nós estamos num pacto de perfeição. Agora nós estamos depois da cruz, e depois da cruz nós temos a mente de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Agora a carne não faz mais esse papel, porque o próprio Deus está dentro de nós, e é com o Espírito que nós servimos a Ele. Eu quero orar pela tua vida essa noite. Eu declaro que você é abençoado, que você é mais do que vencedor. Eu declaro que a tua mente está sendo esquadrinhada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Quero convidar a todos para ficar de pé, para agradecer a Deus essa noite. Você é abençoado. Você é mais do que vencedor. A ti está sendo anunciado a sabedoria do céu, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que assim como as águas correm para o mar, a sabedoria de Deus se espalha sobre a terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus.